Critério de arredondamento. Onde utilizar isso? N possibilidades. Dentro do nosso contexto matemático, nós vamos trabalhar com critério de arredondamento sempre que necessário. Então, vamos entender aqui um dos tipos desse critério de arredondamento, o que eu acho que é mais bem empregado. Se o algarismo anterior ao da casa decimal, que você quer arredondar, já está até negritado aqui, ó, for maior ou igual a 5, então, maior ou igual a 5. Então, eu vou observar aqui, ó, o primeiro grupo, 5, 6, 7, 8 e 9. Todos esses elementos. Se eu estiver trabalhando com 5, 6, 7, 8, 9, devemos aumentar 1. Então, eu vou somar mais 1 na casa decimal escolhida para arredondamento. Se o número for menor do que 5, então esse algarismo é menor do que 5. Então, para o segundo grupo, vou até mudar a cor. Para esse segundo grupo, se eu tiver os algarismos 1, 2, 3 e 4, então, ou 0, né? Esqueci de colocar o 0 aqui. De 0 até o 4, é simplesmente o que nós fazemos, é só tirarmos as casas decimais que não nos interessam e o número não se altera. Então, nós temos dois grupos de algarismos aqui. Nós temos o primeiro grupo, que vai de 0 a 4, com 5 elementos, e temos os algarismos do 5 ao 9, 5 elementos também, 5 algarismos, cada um. Então, esse daqui é o segundo grupo, a gente vai chamar ele de segundo grupo, e aqui o primeiro grupo de algarismos. Ok? Nessa apresentação aqui, então. Eu sempre digo, matemática lida parece que não cola, né? Vamos trazer isso, então, para a nossa prática. E aí, com uma pequena alteração. Se eu vou do 0 ao 4, são os menores algarismos, então, o primeiro grupo, o segundo grupo, do 5 ao 9, que são os maiores. Observando, então, na prática. Digamos que o exercício, né, o exercício que eu estou trabalhando, pediu que eu trabalhasse o arredondamento apenas com 3 casas decimais. Então, quer dizer que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 casas decimais. Então, o que eu quero fazer? Eu quero 3, eu quero 2 casas decimais. Vamos dizer que eu quero 2 casas decimais. Então, eu vou parar aqui no 8, né? Então, eu só vou ter 2 casas decimais. E o que eu tenho que fazer? O que disse aqui que disse lá no conteúdo? Você vai observar sempre a casa da frente, a que vier depois. No caso aqui, eu tenho 9. 9 está lá no segundo grupo. Então, o que eu tenho que fazer? Aumentar uma casa decimal. Então, eu vou trazer para essa casa decimal mais 1. Eu vou somar. Então, vai ficar arredondado, e aí eu vou utilizar o símbolo de aproximadamente, porque não é igual, é aproximado, é igual com o tiozinho, então eu vou ter 14,4, e esse 8 vai ser acrescido de 1, porque o algarismo que vem à frente é do segundo grupo. Então, vai ficar 14,49. Segundo exemplo. Vamos dizer que para esse segundo exemplo, eu quero, neste caso aqui, eu quero 3, 4, que seja 4 casas decimais. Vai ficar 4 casas decimal. Nossa, mas é grande. Não, mas o exercício pediu, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Então, vamos lá. 4 casas decimais. Marquei aqui que eu quero 4. O que eu vou fazer? Olhar a casinha da frente. A casinha da frente é um número 3, que faz parte do primeiro grupo, onde eu não faço nada. Não se altera, eu simplesmente registro da forma que está apresentado. Então, aqui, esse número decimal vai ser aproximadamente 5,0179, porque eu não faço nada, não se altera. O número que veio à frente aqui é um 3, ele não altera nada, né? É da apresentação aqui do primeiro grupo, é um 3, então não se altera. Agora, o último, vou dizer que eu quero agora aproximar apenas por uma casa decimal. Geralmente, as atividades pedem para aproximar por uma casa decimal. O que vai acontecer?
Eu vou aproximar esse número, então, observando que eu sempre vou olhar o número que vem à frente. E nesse caso, eu estou lá no segundo grupo, eu vou ter que acrescentar 1. E aí, o que vai acontecer aqui, ó, gente? Eu tenho 3,9 e eu vou ter que colocar mais 1. Só que se eu colocar 3 mais 9, vai virar 10. Não existe em uma única casa, né? Porque lá eu tenho unidade, dezena, centena, né? Isso antes da vírgula, unidade miliar, assim sucessivamente. Eu tenho decimal, unidade decimal, centesimal, milesimal. Então, tem toda uma sequência, uma organização. Não posso colocar dentro de um elemento 10. Então, o que vai fazer? 10, o 0 vai ficar e o 1 passa para frente. Então, o que aconteceu? Eu vou arredondar aqui, não dá para mim colocar 10, é como se fosse uma soma, né? Eu desci o 10, né? Eu desci o 0 e subi o 1. Então, 1 mais 3, eu vou ter aproximadamente 4. 4,0. 4,0 é o mesmo e até mais interessante de registro, como simplesmente 4. Utilizando o critério de arredondamento na média. Digamos que eu tenho uma média, né, uma média aritmética, então eu vou precisar aqui, ó, eu vou ter uma média aritmética de 5,7. O que eu faço? Eu somo os elementos, então 3,4 mais 3,4, e como são 3 elementos, eu vou dividir isso no final por 3. Somando os elementos, eu vou ter 12,5 dividido por 3, que vai me dar, nesse caso aqui, um número 4,166, e eternamente vai repetir esse 6. Eu não quero um número decimal tão longo. Eu quero aproximar isso aqui por uma casa decimal. Então, o que eu vou fazer? Olhando a casa da frente, eu tenho 6, que faz parte do segundo grupo. Então, o que eu tenho que fazer? Acrescentar 1. Então, aqui eu vou ter uma aproximação de 4, então é 6, eu trago aqui mais 1, então, para 1, 1 e 1, 2. Também empregando isso na nossa raiz quadrada, porque na apresentação da raiz quadrada, a raiz quadrada existe para todos os elementos. Eu vou lá na minha calculadora, raiz quadrada de 2 é igual a 1,41421 e é um número irracional, né? Um decimal infinito aqui que não segue uma ordenação. Então, um número decimal representado, classificado como número irracional. E eu quero aproximar isso daqui por uma casa decimal também. Vou observar a casa da frente, que é 1. 1 está no primeiro grupo, onde não se altera, eu simplesmente registro. Então, raiz quadrada de 2 aproximada por uma casa decimal, sempre vai ser 1, 2, quanto? Não, o exercício, a atividade vai te indicar. Como é 1, não se altera, então raiz quadrada de 2 aproximada é igual a 1,4. Então, empregamos aqui o processo, a ideia do arredondamento, critério de arredondamento. Primeiro grupo não se altera, segundo grupo soma-se mais 1. Curte e se inscreve no canal, não esquece de ativar o sininho.